Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento estudaremos os capítulos 40 a 42 do livro de Isaías. Curte já aqui o vídeo, não se esqueça de compartilhar usando a nossa hashtag Bíblia Todo Dia, de acessar o site pastoredilson.com, onde você pode se inscrever no Maximize, receber vídeos exclusivos e se tornar um parceiro nosso desse projeto aqui. A Bíblia começa no capítulo 40 e versículo 1 dizendo: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Os primeiros versículos do capítulo 40 de Isaías, que abrem a segunda grande seção deste livro, são tão ricos em significado que na verdade mereciam um vídeo por si só. Depois de uma sessão de juízo sobre nações, como nós vimos na primeira parte, que terminou com uma profecia que aconteceria praticamente um século após, falando do cativeiro na Babilônia, finalmente o profeta tem a capacidade de, em Deus, avançar ainda mais um século e falar sobre a volta do povo de Israel desse cativeiro da Babilônia e a restauração dos reinos de Israel e de Judá de uma forma unificada. A Bíblia diz que Deus começa a chamar os israelitas de meu povo, expressão hebraica que é Ami, que é muito diferente das palavras de Oséias, profeta contemporâneo de Isaías, como já vimos, que usou a expressão para um filho que ele criara, Lo-Ami, ou seja, não meu povo. Isso quer dizer que está claro aqui que Isaías estava falando de uma época posterior, onde o povo se voltaria para Deus. E para ficar ainda mais claro, o versículo 2 diz o seguinte: encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Agora também percebemos com essa passagem que a profecia não falava apenas do sentido histórico do retorno do cativeiro da Babilônia, pois ao retornar da Babilônia o povo não iria pagar o preço da sua iniquidade. O versículo seguinte traz ainda mais clareza sobre um outro evento que o profeta Isaías está anunciando, quando ele tem a capacidade de, em Deus, avançar mais de 700 anos dos seus dias e finalmente preparar um caminho para Jesus Cristo. O versículo 3 diz: uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Essa voz que clama, como nós vimos em Lucas no capítulo 3 e versículo 4, viria a ser o profeta João Batista, que se apagou ao ponto de ser lembrado simplesmente como uma voz, um precursor, alguém que aponta para uma outra pessoa. Mas essa imagem da voz que clama no deserto e que prepara caminhos também é historicamente tirada da marcha que os reis orientais, nos dias de Isaías, realizavam, onde eles muitas vezes se gabavam. Vemos isso em registros históricos de reis como Senaqueribe, Assurbanipal e outros reis da Assíria, onde eles proclamavam as estradas que abriam no meio de um deserto, sem nenhuma trilha que ligava, por exemplo, o Eufrates e a terra de Judá. Mas esse caminho no deserto também lembra aquele caminho de santidade que já falamos em Isaías 35, versículo 8. E certamente entendemos que, assim como João Batista, o que Isaías estava anunciando eram os caminhos de salvação que seriam abertos para que o povo pudesse receber o Messias, Jesus Cristo. Isaías continua exaltando a grandeza de Deus e ele conclui ao final do capítulo 40, nos versículos 27 a 31, dizendo: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E ele continua dizendo: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Finalmente, no capítulo 41,
o profeta denuncia a idolatria do povo e em seguida mostra como Deus nunca nos abandona se decidirmos crer nele. O versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele fala mais uma vez no versículo 14 de um Redentor, que é apresentado com mais detalhes no capítulo 42. Um escolhido que julgaria com justiça e estabelecerá um dia o seu reino sobre toda a terra. Ele diz nos versículos 1 ao 4, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. E em sua lei as ilhas porão a sua esperança. Esse rei, já sabemos, é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu quero que você também deixe aqui nos seus comentários, não apenas as suas dúvidas, mas o que mais você viu de Jesus nessa sessão do livro de Isaías. Até o próximo vídeo, onde falaremos os capítulos 43 a 45.